projeto e projetos. O projeto é um propósito que ao nível das escolas se traduz num projeto político-pedagógico que parte de valores, crenças, representações, sobretudo princípios, que parte de uma matriz axiológica. Então define-se o que é que se quer fazer daquela criatura, que visão de mundo, que visão de sociedade e de pessoa. Então é um projeto. Esses projetos determinam o modo como as escolas devem funcionar, se é um projeto de escola. Dentro das escolas deve reinar a capacidade de fazer pergunta e o professor deve deixar de dar resposta perante a falta de perguntas. O educador deve perguntar aos alunos mais desmotivados: o que é que tu queres? Qual é a tua vontade de aprender? O que é que tu sabes? O que é que tu queres saber? O que é que tu queres aprender? Qual é o teu objetivo? Se a criança não responde, continuar a insistir. O que é que tu queres saber? O que é que tu queres fazer? E o que é que tu queres saber? O que é que tu queres fazer? Até que ele fica muito irritado e diz que quer aprender matemática. E a gente, como percebe que isso não é uma necessidade básica, pergunta porquê é que queres fazer matemática. E ele vai dizer que porque quer aprender a raiz quadrada. E porque é que tu queres aprender a raiz quadrada? E ele vai entender que não está a fazer projeto nenhum. Vai ter que partir de uma necessidade, de um desejo, de um sonho, um problema, uma dificuldade. Ele pode dizer: olha, eu quero saber o que é que eu vou fazer depois da água faltar em São Paulo. O que é que a minha família vai beber se não tiver água para beber? Quando um professor tem uma pergunta destas, que parte de uma necessidade concreta, por exemplo, mas também pode ser porque é que o céu é azul ou porque é que as andorinhas mudam de lugar. Não. Quando acontece que o aluno não iluminado define o objetivo do projeto, quer saber o que é que vai fazer quando faltar a água, aquela pessoa está em projeto, e todas as pessoas devem estar em projeto, não é? A incompletude freudiana leva-nos a estar sempre em projeto. Se a pessoa não está em projeto, não faz projetos com nós. E quem não está em projeto não vive. Então, com o roteiro de estudo, ele vai precisar de pesquisar, vai procurar informação acompanhado pelo mediador. Nessa procura, ele tem que saber selecionar a informação nos livros, na internet, na natureza, nos objetos, nas pessoas. Procurar selecionar, saber analisar, criticar, comparar, avaliar, sintetizar, comunicar a informação, uma série de processos complexos de pensamento. Enquanto ele busca, ele aprende, passa da informação para a posse do conhecimento, através da intervenção do terceiro, que é o mediador. Na posse desse conhecimento, ele vai poder provar que está na posse desse conhecimento, que vai ser útil para chegar à resposta de onde partiu, à pergunta de onde partiu. Isso é a avaliação. A avaliação formativa, contínua, sistemática, centrada em processos, de preferência com um portfólio digital ou outro. Aí quando o jovem pega na informação e vai transformar essa informação em conhecimento, e pega no conhecimento e o coloca numa ação, perante essa pergunta, ele pode, por exemplo, fazer uma cisterna a partir de um objeto reciclado que lhe permita recolher a água da chuva, ou seja, ele passou do conhecimento para a ação, ou seja, ele desenvolveu uma competência. Ele sabe construir cisternas. E com a construção das cisternas ele pode, se quiser, construir uma pequena indústria, fazer contratos, porque há tanta gente que vai ficar sem água. Ou seja, ele pode fazer da comunidade, numa microempresa, geração de renda e utilidade social. Então os projetos, em última instância, deverão ter como objetivo também o desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável. Os projetos são sempre atos coletivos, ou seja, se eu procuro resposta para essa pergunta e o outro também pergunta a mesma coisa, eu junto-me com ele para refletir junto. Reflexão, ação, reflexão, não é? Vamos falar do nosso amigo Paulo Freire, a dialética. Muito simples, tão simples fazer projetos. É preciso partir de perguntas e quem faz projetos não dá aula. Na aula não há projetos, há respostas
a perguntas que nunca foram feitas. Ou então, há projetos por temas. Mas meninos, vamos fazer o tubarão. Não. E toda a gente tem que fazer estudos sobre o tubarão, mesmo que não queira. Então, o professor não existe para preparar projetos para os outros. O professor existe para construir projetos com os outros a partir de perguntas. O educador não existe para fazer planejamento de aula, porque a aula é inútil e é prejudicial. Não se aprende nada numa aula. É uma ilusão. Existe para ensinar o outro a planejar-se. Existe para ensinar o outro a pesquisar. Existe para acompanhar o outro nos processos de descoberta e aprender também. O professor não existe para fazer prova e dar nota. Existe para avaliar. Não existe para classificar. E prova não prova nada. E depois de dizer todas estas besteiras, espero que entendam que eu quero é provocar reflexão. Quero que as pessoas percebam que estão em projeto. Então, o objetivo último do projeto é ser sábio e ser feliz. E ninguém consegue. A morte vem e leva a gente. Mas que sejamos felizes. Sede felizes, meus amigos.